Dr. Lucas, capítulo 22. Queria compartilhar com os irmãos o versículo 37 da palavra de Deus, que está escrito: capítulo 22, 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Por quê? O que a mim se refere está sendo cumprido. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, Pai de amor, eu te dou graças nessa noite, peço a tua ajuda, a tua graça e a tua infinita misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que nós saiamos daqui hoje, Pai amado, entendendo verdadeiramente o teu propósito. Usa a minha vida como canal, que eu diminua e o Senhor cresça, e o teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Amém. Amada igreja, pode se assentar. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E o que estava escrito, pastor? Segunda parte do versículo 37 diz que ele foi contado com os malfeitores. Por quê? O que a mim se refere está sendo cumprido. Amados, esse texto do capítulo 22, verso 37. Isso aqui trata-se de uma conversa, de uma declaração, de um momento em que o Senhor tem com os seus discípulos. Agora ele vai sair daqui, ele vai para o monte, ele vai para um jardim, ele vai para um lugar chamado Getsemane. E o Senhor ali vai chorar, ele vai orar, ele vai suar gotas de sangue, uma aflição, uma angústia, porque se aproxima cada vez mais o momento da cruz. O momento em que ele vai morrer, o momento em que ele vai ser crucificado. O que leva, meu querido, alguém morrer por outra pessoa? O que leva alguém morrer por alguém que não o conhece? O que leva alguém morrer até por um inimigo? Isso fez com que Jesus cumprisse o que estava escrito. Eu recebi alguns dias atrás uma carta de alguém que dizia ter recebido uma palavra onde Deus não concordou com a cruz de Cristo. Olha, Jesus Cristo pode ter morrido na cruz, mas isso Deus não concordou. Não agradou o Senhor esse projeto, esse processo. O texto eu salvei e coloquei alguma coisa do que estava escrito naquela carta, que dizia assim: Deus não quer sacrifício, mas sim misericórdia e justiça para os pobres oprimidos. Alguém escrevendo isso aqui. Esta é uma tarefa que a teologia e o cristianismo de libertação precisam assumir. A morte de Jesus na cruz, Jesus e os evangélicos não interpretam a cruz como uma exigência sacrificial de Deus, que deveria ser aceita. Pelo contrário, Jesus afirmou que ele dava a sua vida livremente, não como obediência a uma exigência da lei divina. Isto é algo dele, dom de si. Doar a sua vida na luta pela vida dos mais fracos. Pedro, no primeiro discurso após o Pentecoste, diz claramente que o templo que matou Jesus
e Deus o ressuscitou. Até aqui, não tem nada de errado. Até aqui é verdade. Agora, tem um outro parágrafo nessa carta. A ação de Deus não está presente na crucificação, pois não era sua vontade, mas só na ressurreição, para mostrar o erro da lógica sacrificial. Os sacrifícios exigidos e aceitos só se justificam através do cumprimento da promessa da recompensa. Quando isso não ocorre, foi um sacrifício em vão. E os sacrificadores não são mais vistos como sacerdotes, mas como assassinos. Isso sai de uma teologia, uma famigerada teologia, aonde estão trabalhando para manchar, de alguma forma contaminar a proposta da cruz. A cruz para o Senhor, para Deus, não tem valor nenhum, não teve valor nenhum. É um sacrifício que não havia necessidade, não era da vontade de Deus. O que interessava para Deus era a ressurreição de Jesus. Eu falo, e como que ele iria morrer? O que a pessoa que me enviou essa carta quer dizer é que Deus não concordou com a cruz. Essa nova doutrina que vem surgindo no meio evangélico vai contra a Bíblia e o que ela diz. Você sabe por quê? A Bíblia prova a própria Bíblia. Não é sobre esse tema que eu quero trabalhar hoje. Não é essa a mensagem que o Senhor nos deu. Mas nós vamos falar sobre a cruz. Mas nós vamos falar principalmente aquilo que o Senhor ministrou aqui no capítulo 22, verso 37. Digo o que importa é que se cumpra em mim o que está escrito. Mas, para dar uma resposta a esses que estão de uma forma ou de outra tentando distorcer a palavra do Senhor, eu fui buscar em Isaías, capítulo 53, verso 10. Se você está com a sua Bíblia, abre ela em Isaías 53, verso 10. Que diz algo interessante, que nós podemos rebater qualquer tipo de heresia, mesmo que essa heresia esteja debaixo de um paletó, de alguém que se diz líder, de um ministério, seja lá o que for, a Bíblia ainda tem mais poder. A palavra do Senhor ainda tem mais autoridade. Você abriu 53:10 de Isaías? O que diz na tua Bíblia? Todavia, ao Senhor, ele ficou triste, chateado, ele não queria moê-lo. É isso que está escrito na tua Bíblia? Não agradou. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso é maravilhoso. Nós não precisamos ir muito longe para refutar todo tipo de heresia que está surgindo no meio da igreja. Agradou ao Senhor. Era projeto. Era projeto do Senhor. Já que você está com a Bíblia aberta, vai em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Nossa visão, a visão desse ministério, ela tem uma visão apologética, de combater todo tipo de distorção, de heresia, de invencionice, de movimento que possa vir surgir no meio do corpo de Cristo. Ele já morreu, ele já enfermou, ele ressuscitou, ele não tem mais feridas abertas. Mas há um grupo, há vários grupos,
abrindo feridas no corpo de Cristo ainda. Mentiras. Se você abriu em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, você vai encontrar algo interessante. Algo interessante que também você acaba descobrindo que é a crucificação do Senhor. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi um problema do momento, mas sim algo que fazia parte de um projeto já há muito tempo desenhado por Deus. Versículo 8 do capítulo 13: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Quando que ele foi morto? Esse projeto existe desde quando? Desde a fundação do mundo. O mundo começou, a fundação do mundo foi na crucificação de Cristo? Não, começou lá atrás. Eu costumo dizer, enquanto o ruído da mordida no jardim ecoava no jardim, o Senhor se levantava para salvar a humanidade. Foi necessário esse evento na esfera celestial para que redundasse em salvação de uma humanidade toda. O Senhor aqui, Ele é claro nas Escrituras que era necessário que tudo isso ocorresse para que todos fossem salvos. Um plano chamado plano de salvação foi desenhado pelo Senhor. Capítulo 3 de João, versículo 16, está escrito: e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Jesus Cristo, através das Escrituras, está nos ensinando, está explicando, está nos orientando que Ele morreu, sim, por vontade própria, sim, mas com o aval do Pai. Só para rebater um pouquinho essas heresias que a gente recebe todos os dias, cartas, e-mails, pessoas no telefone querendo saber: pastor, eu ouvi isso nesse final de semana na minha igreja, o que o senhor acha? Pastor, um pregador essa semana pregou tal coisa, o que o senhor tem a dizer? Fala: querido, eu não sou dono da verdade, o dono da verdade é a palavra do Senhor. Vamos para a Bíblia? Foi necessário que, para que nós viéssemos a ter vida em abundância, ocorresse a tragédia da cruz. A tragédia da cruz. Amados, as maiores bênçãos de Deus, frequentemente, elas vêm disfarçadas como um desastre. Vou repetir. As maiores bênçãos do Senhor, frequentemente, elas vêm disfarçadas de alguns desastres. Os que duvidam disso, dá uma olhada para um monte chamado Gólgota. Maior bênção do que ter o Senhor Jesus Cristo, querido. A maior bênção de saber que um dia Ele morreu naquela cruz. A maior bênção para nós é admirar a tragédia na cruz e saber que através dessa tragédia nós fomos salvos, nós fomos libertos. Nós somos hoje um povo de Deus, um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Naquela sexta-feira, entrando no texto, o Senhor aqui, Ele está aqui no Getsemane. Um pouco antes ele está nessa reunião com seus discípulos. Acontece aqui muitas coisas. Acontece aqui a última ceia. O Senhor, Ele lava os pés dos seus discípulos e por aí vai. Daqui para frente, Ele declara o que nós ouvimos aqui nessa noite. E Ele vai para o Getsemane. É quinta-feira, daqui a pouco já é sexta. E aquela sexta-feira, o assunto coletivo em Jerusalém, vendo Ele na cruz, qual que era o assunto em Jerusalém naquele dia? Jesus está acabado. Os líderes religiosos o entregou. Roma se recusava a libertá-lo. Os seus seguidores perderam a esperança.
Os seus discípulos perderam o ânimo, se dispersaram. Olha lá, ele está pregado na cruz. Foi deixado ali para morrer. E você sabe o que aconteceu? De fato, ele morreu. Silenciaram seus lábios. Olha ele na cruz. Silenciaram seus lábios. Que tragédia. Daqui a pouco, lacraram seu túmulo. Jesus agora, para os religiosos, Jesus, não, agora ele faz parte apenas da história. É assunto apenas da história daqui para frente. 3 anos de poder, 3 anos de promessa. Aonde está agora Jesus? O que a igreja poderia dizer? Que os religiosos poderiam dizer? Jesus agora faz parte da história. Agora está se decompondo lá no túmulo. Pergunto para você, se você estivesse lá no dia, procure uma lógica nessa história, até aquele presente momento, para não dar razão para esse povo. Cadê ele? Está lá acabado. Foi vencido. Os religiosos, o entregaram. Roma não libertou. Cadê os discípulos dele? Todos se dispersaram, fugiram, escaparam. Se você estivesse lá, talvez você também daria razão para essa lógica maluca. Procure um sinal que algo vai acontecer, ainda é sexta-feira, e você não vê nada. Procure um sinal. Está vendo algum movimento dos discípulos que ele deixou para que a história continue? Não, sumiram, se esconderam, parecendo ratos correndo para o bueiro. Sexta-feira, coisa triste. Está tudo escuro. Sexta-feira, a palavra do Senhor diz que está tudo escuro, triste. Cadê Jesus? Esta era a visão dos discípulos. Esta era a opinião dos seus amigos. E esse era o panorama dos seus inimigos. Mas o mestre, aleluia, o mestre é quem orquestra esta sinfonia. Ele não está surpreso. Você sabe por que o Senhor não está surpreso? Para Deus tudo está correndo exatamente como planejado. Está tudo de acordo com o cronograma divino. Agradou a ele moê-lo, e ele foi moído? Foi. Foi entregue? Foi. Foi crucificado? Foi morto junto com malfeitores? Foi. Esse era o cronograma do Senhor? Era. Aconteceu? Aconteceu. Amém? Mesmo na morte, Cristo ainda é rei. Estava reinando sobre a sua própria crucificação. Estava ditando ordens mesmo na sua própria crucificação. Ele continuava sendo rei. Durante as últimas 24 horas do Senhor Jesus com seus discípulos, o que mais ele pronunciou, o que mais ele falou foi sobre a sua morte. O que mais ele falou, se você abrir Mateus 26, verso 24, verso 31, verso 54, verso 56 e por aí vai, você vai ver que ele falou, é necessário, o Filho do Homem vai morrer. Ele vai falar no capítulo 26, verso 31 de Mateus, que o pastor vai morrer e as ovelhas vão se dispersar por enquanto. Ele vai falar em Mateus capítulo 26, verso 54, e tudo isso vai acontecer para que se cumpra as escrituras. Está orquestrando a situação ou não está? Está no controle e a situação está sob o seu domínio ou não está? Refute, ignore, denuncie todo tipo de heresia que venha contra a cruz de Cristo. Ela foi necessária porque fazia parte do plano de Deus. João 13, versículo 18, o Senhor Jesus ele diz, para que se cumpra as escrituras. Capítulo 22 aqui, 37, que nós lemos, importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. A palavra que mais aparece nos textos é a palavra escritura, ou seja, estava escrito. Jesus orquestrou
os seus últimos dias para cumprir as profecias do Velho Testamento. Estávamos falando hoje, depois da aula, que as pessoas chegavam para o Senhor Jesus e falaram: você está quebrando a lei. Ele falou: não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Não vim para mudar aquilo que está escrito no Velho Testamento, eu vim para cumprir. Mas o Senhor trabalha dia de sábado. Ele falou: eu trabalho que meu pai trabalha. O Senhor cura, o Senhor senta com pecadores. Mas o que o Senhor estava querendo dizer, que lá no Velho Testamento, lá na história, o que os profetas escreveram, iria se cumprir tudo na vida dele e na sua morte. Amém? Como se estivesse seguindo uma lista. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. O incrédulo pode perguntar: pastor, como posso saber se a morte de Cristo tem algo a mais que a morte de um homem comum? Bem, explicação. Mais profecias do Velho Testamento se cumpriram durante a crucificação do que em qualquer outro dia. 29 profecias se cumpriram na crucificação. Depois você pode buscar. 29 profecias se cumpriram no ato da crucificação. E tem mais. A profecia mais recente da crucificação, ela tinha mais que 500 anos. Ou seja, mais que 500 anos. Havia 29 profecias a respeito do dia da crucificação. E eu vou dizer uma coisa para você: todas elas se cumpriu num único dia. Pastor, 29 no único dia? A Bíblia é verdadeira. Haviam sido profetizados lá atrás. 500 anos, 600 anos, 650 anos, e as profecias vêm falando, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo, e vem acontecer. E acontece tudo isso num único dia. Qual é a probabilidade de algo assim acontecer na vida de um homem? A resposta, ela confunde até os estatísticos. Tem um matemático nos Estados Unidos que se chama Peter Stone. E eu fui estudar um pouco sobre isso, sobre probabilidade, principalmente nessa questão de profecias. E ele diz o seguinte: você vê que maluquice? Quem sabe aqui que é um silo, um reservatório onde você enche de cereal? Aqueles, parece tanques, porém eles são verticais, né? São celeiros. Você pega um silo daquele, com milhares de metros cúbicos ali, e encha ele até em cima de feijão branco. Enche. Encheu? Quantas toneladas tem ali de feijão branco? Dezenas de toneladas. Pega um feijão preto, um único grão, e coloque lá dentro, no meio. Coloque uma venda nos olhos. Mergulhe nesse silo. Qual é a probabilidade de você mergulhar e lá no meio, procurando você segurar um grãozinho, e aquele grãozinho ser do feijão preto? É difícil? Esta é a probabilidade que esse matemático calculou de 8 profecias com mais de 500 anos acontecer na vida de um homem durante a sua vida. Ou seja, é praticamente impossível. No entanto, Cristo cumpriu, não foi 8, foram 29 em um único dia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Era projeto de Deus que isso viesse a acontecer. Você pode lembrar de algumas profecias do Velho Testamento, e veja se essas profecias são familiares ao evento da cruz. Por exemplo, Isaías 53 está escrito: mas ele foi ferido
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aconteceu isso na cruz? Aconteceu. O Salmo 22, versículo 16. O salmista diz: pois me rodearam como cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aconteceu isso na cruz? Aconteceu. Capítulo 22 do Salmo 22, verso 8. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Aconteceu isso na cruz? Aconteceu. Amós capítulo 8, versículo 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha no meio-dia, e a terra entenebreça em dia de luz. Aconteceu isso naquele dia, meio-dia. Ficou tudo escuro. Aconteceu. Citei para você aqui 5. São 29 que aconteceram dessa forma. Amados, não diga, nunca diga que Jesus foi uma vítima das circunstâncias. Ele não foi. Olha para o teu irmão e fala: o Senhor não foi vítima. Diga assim, que Ele orquestrou todas as circunstâncias. Foi isso que aconteceu. Ele planejou a ação dos seus inimigos. Até isso, Ele planejou a ação dos seus inimigos para que se cumprisse as profecias. Deu ordem para os seus inimigos para declarar a verdade. Não, pastor. Aconteceu isso? Aconteceu. Na sexta-feira, Jesus falou muito pouco. Jesus falou muito pouco. Jesus não pregou na sexta-feira. Ele falou muito pouco ou quase nada, mas fez com que os seus inimigos falassem por ele. Exemplo: João capítulo 19, versículo 19 e 20. A palavra do Senhor diz que Pilatos mandou escrever uma placa e colocar em cima da cruz, escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sim ou não? Os judeus ficaram bravos. E Pilatos disse: escrevi. O quê? Escrevi. E o que está escrito, está escrito. E pronto. Olha o Senhor Jesus orquestrando até o Pilatos. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Estava escrito em que idioma? Hebraico, grego e latim. 3 idiomas para apresentar Jesus como rei e apresentar ele para o mundo como rei. Pilatos fez a primeira campanha da cruz sem saber que estava pregando o nome de Jesus, Rei dos Judeus, ao mundo. Como você sabe, pastor? Porque tinha um ladrão da cruz do lado. E o ladrão da cruz, no momento que ele está sendo crucificado, ele olha para a cruz e diz: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Quando aquele ladrão ele é pregado na cruz, ele olha por cima dos ombros e ele fala para o Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Quem foi responsável por isso? Um inimigo do Senhor Jesus, que colocou lá uma placa: Rei dos Judeus. Capítulo 27 de Mateus, verso 42. Tem um trecho, um texto, que está escrito: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Quem disse essa verdade? Essa verdade saiu da boca de outros inimigos, que eram os fariseus. Por quê? Entre salvar a vida dos outros e perder a sua, ele preferiu salvar a vida dos outros e entregar a sua. O inimigo que pregou a verdade da cruz de uma forma interessante foi Caifás, outro inimigo. Capítulo 11 de João, verso 50, está escrito na segunda parte: nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ou seja, Caifás aqui, ele entende que era necessário que Jesus morresse para que nós viéssemos a ter vida. Ora, o que está acontecendo? Caifás está pregando Jesus
os fariseus explicando a cruz, Pilatos aqui pintando grandes quadros de evangelismo. Sabe o que é isso? É controle. O controle ainda estava nas mãos de Jesus, sem abrir a boca, crucificado, com o rosto inchado, olhos miúdos, boca sangrando, em meio a suor, em meio a lágrimas, em meio ao sangue, em meio à poeira, ele ainda tinha o controle de tudo. Amém? Pensavam que estavam fazendo mal, pensavam que estavam matando o Senhor Jesus. Isso me lembra da ilustração. Eu já contei aqui essa ilustração do burro que um dia caiu no poço. Chegaram para o dono do animal e falaram: olha, patrão, o seu burrinho que você tanto gosta caiu no poço, e o poço é fundo, não tem como retirar. Aí o patrão diz: olha, paciência, um burro a mais, um burro a menos, enterra este. E aí vem as pessoas e começam a jogar a terra em cima do pobre animal que está no poço. Porém, cada vez que se jogava a terra caía no lombo do animal. Ele balançava, chacoalhava, a terra caía e ele ficava por cima. E jogavam mais, e nada dele morrer, nada deles, ser coberto por aqueles entulhos. E quanto mais jogava, mais ele balançava, e mais ele sapateava em cima daquela terra, e mais ele subia. Moral da história? O burro foi subindo. Os assassinos aqui, supostos assassinos que pensavam que iria enterrá-lo, na verdade, os salvou. Os homens que assassinaram Jesus fizeram a mesma coisa. Os seus atos contribuíram para a execução do plano de Deus, do plano do Senhor. Todos os inimigos do Senhor acabaram por contribuir, porque Ele é Deus, acabaram por contribuir para o golpe de misericórdia de Cristo. Jesus não tinha prometido isso? A palavra dele não nos diz isso? Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Que todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas? Mas se tratando de Cristo, todas as coisas contribuem. Todas as coisas incluem discípulos covardes, um Judas traidor, fariseu sem moral, um sumo sacerdote desumano. Todas as coisas incluem um lado furado, perfurado. Todas as coisas contribuíram para que hoje eu e você estivesse aqui salvo e em segurança na presença de Jesus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus trabalhou de todas as maneiras para consumar o seu plano de salvação. Você sabe por quê? A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Quem é Satanás para frustrar os planos do Senhor? Quem que é o inimigo para ditar as regras na minha vida e na sua vida, sendo que nós andamos na presença do Senhor, seguimos na direção dele? Para fechar, não existe nada na crucificação que Deus não tenha transformado em bem para a humanidade. Amém, queridos? Não existe nada naquela sexta-feira de terror, de densas trevas, de dor, de tristeza, de sofrimento. Não existe nada que o Senhor não tenha transformado em bem para mim e para você. Nós vamos descobrindo que cada detalhe escuro do evento da cruz foi, na verdade, algo necessário para que nós viéssemos a ter vida e vida em abundância. Pergunto:
uma sexta-feira de densas trevas, de dor, de sofrimento. Será que Ele também não pode fazer a mesma coisa por mim e por você? Nos momentos que nós estamos sofrendo, nos momentos que nós estamos tristes, nos momentos que parece que falta algo na nossa vida, parece que tem um vácuo, parece que estamos nadando contra a correnteza, nos momentos que parece que a nossa palavra já não tem mais peso, nós não temos mais força para argumentar, nós não temos talvez mais saúde para competir, nós não temos mais condição de estabelecer nada, porque nós fomos jogados para baixo. Como Deus nos vê nessa situação? Será que o Senhor não tem já um plano pré-estabelecido para a minha vida e para a sua, para que nós venhamos a vencer todas essas situações? Com absoluta certeza e convicção, querido, saia daqui hoje levando essa palavra no teu coração. Deus tem algo melhor para você, e vai extrair da dor, muitas vezes vai extrair do sofrimento, vai extrair do teu choro, vai extrair daqueles momentos de solidão, vai extrair até daquela depressão, vai extrair até daquela enfermidade, vai extrair até daquele opróbrio que você tem passado, daquela vergonha, daquela humilhação. Ele vai tirar de tudo isso coisa boa, porque quem orquestra a nossa vida é o Senhor Jesus. Não tem nada na minha vida e na sua vida que não esteja no controle de Deus. Olha que drama maravilhosa, que coisa linda foi da forma que o Senhor cuidou de toda essa situação. Não deixou para a última hora. Isso aqui já desde a fundação do mundo, lá atrás, já existia um projeto, já existia um cronograma, já dizia da forma que ia acontecer. Vem agora um bando desmantelado dizer que o Senhor não se agradou. Vem alguém agora querendo dizer que o Senhor, olha, o Senhor foi contra o projeto da cruz. Isso é um passo perigoso para uma afronta e para um pecado que muitas vezes não tem perdão. Amém? Será que Ele não pode fazer a mesma coisa por mim e por você? Será que Ele não pode transformar as sextas-feiras escuras em domingos de sol, como aconteceu? Deus tem os caminhos dele, querido, e sempre estarão. Os caminhos do Senhor sempre são caminhos retos, caminhos que no final vai nos dar a vitória. O absurdo da cruz foi sim planejado por Deus Pai. O absurdo da cruz foi sim planejado por Deus Filho. E o absurdo da cruz foi sim planejado por Deus Espírito Santo. Amém? Alguns dias antes deste evento, o Senhor, Ele sobe um monte e Ele leva consigo 3 discípulos. E naquele momento os discípulos que deveriam estar orando com Ele, os discípulos, eles dormem. Enquanto eles dormem, aparecem 2 varões diretamente da parte do Senhor. Um é Elias e outro é Moisés. E eles conversam com o Senhor Jesus sobre o que iria acontecer em Jerusalém, sobre a sua morte. Enquanto os discípulos dormiam, eles perdiam um momento glorioso. Acordaram, meio sonolento, e Pedro fala: olha, bom estarmos aqui, Senhor. Que tal fazer 3 tendas? Visão errada. Visão errada. Fazer tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Você sabe o que é isso, querido? É visão distorcida. Algo glorioso estava acontecendo naquele momento. A igreja, que ali era representada ali pelos discípulos, estava dormindo, estava fora do foco. E por isso saem essas distorções, saem esses problemas, saem essas heresias. E quando eles dizem, quando Pedro fala isso, o céu se abre.
são envoltos ali por uma nuvem. A palavra do Senhor, ela surge no meio das nuvens, o próprio Deus falando, como se dissesse: Pedro, para de falar besteira, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouve-o. Ouve-o, presta atenção no que ele tem para dizer para vocês. Igreja, em nome de Jesus, se jogue na presença do Senhor, busque a presença dEle todos os dias. Ouve o Senhor, ouve o que a palavra do Senhor tem de fato para nos esclarecer. Não se deixe ser levado por esses ventos de doutrina, pela emoção. Tem cultos por aí que, se você não se arrepiar e não chorar e o culto não foi bom. Em nome de Jesus, busque a verdade, pratique a verdade, se apoie na verdade, mergulhe na verdade do Senhor, e você vai ver que verdadeiramente a sua visão, ela não vai ser mais uma visão fora do foco, vai ser uma visão cristalina. Deus planejou a nossa salvação através da morte do seu Filho Jesus. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Quer saber o que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito? O Senhor fala: olha, clama a mim, conversa comigo, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. O que eu vou anunciar para os meus filhos, para a minha igreja, para os meus servos, para a igreja que está reunida hoje ali na IBP? Clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei. O que, pastor, que o Senhor vai falar conosco? Que Deus vai falar conosco? Coisas grandes e firmes, que ainda vocês não experimentaram. Isso é o que o Senhor tem para a nossa vida. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é Pai, e Deus nos ama. Não sei, talvez a tua vida é como se fosse uma sexta-feira de escuridão. Não tem problema, vai chegar o domingo na tua vida, domingo de sol, domingo de ressurreição, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.